Olá, eu sou a doutora Ninesh, este é nosso 7º vídeo e os assuntos que eu trouxe para hoje são as máscaras, né? O uso das máscaras, os tipos das máscaras, o que cada máscara faz e quando que a gente tem que usar e como, e a água sanitária, né? Então, assim, a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, é um produto que a gente tá mais fácil de achar, não é igual ao álcool que acabou, que é mais caro, que não todo mundo tem como usar, principalmente populações mais carentes. A água sanitária ainda é um produto bem fácil de usar e ele, na concentração certa, mata realmente o vírus. Mata é uma forma de dizer, ele desestrutura essas glicoproteínas de superfície dele, desestrutura ele, então vamos dizer que mata o bichinho. A concentração do hipoclorito de sódio da água sanitária que a gente acha no mercado, ela é de 2 a 2,5%. Então, sempre, primeiro, olhar a água sanitária que a gente está comprando, olhar a validade da água sanitária, que é importante, olhar essa concentração e olhar que seja realmente um registro, né? Que tenha um registro do Ministério da Saúde, não uma água sanitária comprada que alguém fez que você não sabe se realmente é. E a concentração para chegar na concentração que a gente quer, que é 0,1 a 0,5%, que é a concentração que é necessária para matar o vírus, você pode conseguir fazendo o seguinte, diluindo essa água sanitária que você comprou de 2 a 2,5%, diluindo uma porção dela mais para 3 porções de água filtrada. Então, você pega um copinho qualquer, uma medida qualquer da água sanitária que você comprou no mercado e você acrescenta 3 vezes 3 copinhos de água filtrada. Mistura faz essa diluição e guarda num vasilhame opaco, que não entre luz solar escuro, né? Que não seja transparente. Você pode colocar num borrifador também escuro e borrifar as superfícies. Então, onde que você pode usar essa água sanitária para higienizar o vírus da Covid, o coronavírus? Você pode usar nos sapatos, né, no solar do sapato quando você chega na rua, mesmo que você vai deixar o sapato isolado e que você não vai entrar com o mesmo sapato da rua para dentro da sua casa. Você pode usar na soleira da porta, um pouco para frente, um pouco para trás. Tem gente que fala de colocar um pano com água sanitária, só que assim, o pano vai evaporar, a concentração vai mudar. Pode colocar também, não tem problema. Mas o ideal mesmo é esborrifar esse líquido com essa diluição para frente e para trás da porta, usar na maçaneta, nas chaves, no controle da garagem, no volante da direção do carro, na marcha. Então, assim, é uma forma de ter uma outra forma de higienizar, né? Que às vezes vai ser mais fácil de ter os dois, usar o álcool também quando tiver, deixar o álcool para algumas coisas, deixar a água sanitária para outras. Então, vamos falar agora das máscaras, tá? Então, assim, máscaras de uso caseiro, normal, eu acho que a gente vai ter que se acostumar com isso, acho que a gente vai ter que fazer uma mudança, meio como o Oriente já fez, já faz um tempo, de começar a entender que esse uso de máscara é fundamental para não transmitir novas gripes, novos surtos, novas mutações de vírus que vão vir, né, vão continuar vindo no futuro. Máscaras podem ser confeccionadas em casa, com tecidos, com desenhos, com tecidos bonitinhos, pode fazer o que quiser. Essa máscara usada socialmente, ela simplesmente evita que ao falar, ao tossir ou ao espirrar, as minhas gotículas saiam e entrem em contato com outras pessoas. Tá? Então, essas gotículas, como a gente já tinha visto, são gotículas das secreções salivais e respiratórias e do nariz, e elas são umas gotículas grandes, elas medem mais de 5 micrômetros. Então, imagina que assim, 1 micrômetro é como se você pegasse 1 milímetro naquela reguinha escolar, aquela coisinha pequenininha que é 1 milímetro, e você ainda dividisse em 1000. Então, assim, é uma milésima parte de 1 milímetro. Então, essas gotículas, elas têm 5 micrômetros. Então, são essas gotículas que a máscara colocada, né, nariz e boca, tampando mesmo, evitam que eu fique espirrando e falando o tempo inteiro e transmitindo o que tiver junto com a gotícula. Então, assim,
fazer sua própria máscara legal, usar aquelas máscarazinhas brancas meio de tecidinho fininho, cirúrgicas, é bacana. Hoje em dia elas estão em falta, tem lugares que não tem, então é melhor deixar essas máscaras para os profissionais de saúde, para os postos de saúde, para os pacientes quando entram no posto que eles estão usando também. Então é legal a gente começar a fazer suas próprias máscaras e se acostumar com isso daqui para sempre como um novo hábito, tá? Como, sei lá, o primeiro dia que o ser humano inventou usar sapato e daí pra frente começou a usar sapato para tudo. Então é isso. Que seja mais uma peça do nosso vestuário normalmente para sempre. Aí depois existem outras situações em que você tem gotículas menores. Então, assim, não são só essas gotículas maiores de 5 micrômetros, mas são gotículas menores como nos aerosóis. Aí é diferente, porque aí a máscara já não vai proteger contra essas gotículas e por isso que são necessários outros tipos de máscaras. Essas situações especiais de aerossóis, você vai ver quando a pessoa está entubada, quando você está mexendo com secreções, que você está fazendo uma broncoscopia, né? Ou você está induzindo os carros para colher exame, ou você está fazendo nebulização ultrassônica, ou você está fazendo uma necrópsia, enfim, que você estava exposto, então são as máscaras específicas para esse tipo de partícula. Mas a gente está falando, na maioria das coisas, para essas partículas de 5 micrômetros, né? Então, assim, esses equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Bom, primeiro que assim, a gente está falando para os profissionais de saúde, no fundo é sempre uma questão econômica. Se elas fossem de graças e tivesse dando em árvore, todo mundo estava usando tranquilo, né? Então, sempre no fundo tem uma questão que é assim, da quantidade que tem, da produção dessas máscaras, de quanto custam e de quais são as prioridades para serem usadas. Essas máscaras, que são a famosa N95 nos Estados Unidos, aqui no Brasil e nos outros países a gente chama de PFF2. Peça facial filtrante, PFF. Peça facial filtrante é uma máscara que ela pode ou não ter uma válvula, né, para instalação. Sem válvulas de instalação, ela se usa só para ambientes estéreis, sei lá, uma cirurgia, você não pode ficar exalando o seu ar e jogando no ambiente em determinados tipos de questões muito específicas. Então, a maioria são essas PFF2 com válvula de exalação, tá? Então, assim, o que acontece com essas máscaras? Elas, hoje em dia, a gente está realmente deixando para usar pelos profissionais de saúde, porque elas não permitem a entrada das gotículas maiores de 5 com o vírus, tá? Então, elas filtram, elas não deixam entrar. Então, os vírus podem estar por ali, eles não vão entrar através da máscara. Só que tem umas questões, essa máscara ela tem que estar bem colocada e bem ajustada. Isso, às vezes, a gente vê que não é o que acontece. As pessoas não estão colocando essas máscaras legais. Então, você primeiro coloca embaixo, depois coloca em cima. Tem um negocinho que é bem desconfortável, que aperta aqui, que ele tem que apertar mesmo, ele tem que ficar marcado mesmo. E aí, ela encaixa de tal forma que você, quando a prova que dá para fazer, você coloca o elastiquinho, é você segurar a máscara na frente e, né, respirar, e você vê que quando você exala, quando você respira, não está saindo ar pelos outros lugares da máscara, ela está bem encaixada. Então, ela tem que ficar assim o tempo inteiro, ela não é para ficar tirando e pondo. Não adianta nada, se você está num ambiente com vírus, você tira a máscara, bebe água, come, depois coloca a máscara de novo. Tipo, não é o mesmo efeito. Então, realmente, ela tem que ficar por mais tempo dentro do rosto e ajustada. É possível usar essa máscara mais de uma vez. Então, essa máscara pode ser reutilizada. Ela não perde a validade se ela não estiver úmida, molhada, tá? Se estiver úmida, não adianta. Mas se ela não estiver úmida, você pode, depois que você retira a máscara, você dobra a parte interna. Não pode entrar em contato com a parte interna de jeito nenhum para não contaminar. E a parte externa, os vírus vão ficar ali algumas horas, alguns dias lá, e aí depois eles também não ficam nessa superfície por mais tempo, você pode usar de novo. E para proteger a máscara melhor, você pode colocar a máscara e colocar uma outra máscara dessas cirúrgicas branquinhas por cima, para ela proteger, e aí você descarta a branquinha e tudo bem. Você não pode usar uma máscara cirúrgica por baixo primeiro e depois a outra. Então, primeiro o equipamento de proteção mais certo, que é esse PFF2, o N95, e depois a máscara branca. Aí você descarta a branca e usa outra, tá? Então, assim, eu acho que é bem importante
Outra coisa importante que se fala é sobre barba e bigode. Então, não pode ter barba e bigode, porque senão a máscara não encaixa legal, vai ficar buracos. Então, de que adianta você ter uma máscara e ter um espaço por onde... Quer dizer, você imagina que a gente está falando de uma questão de milésima parte de um milímetro. Então, se ela realmente não está ajustada, ela não vai ter o efeito que a gente está esperando, tá? Super importante guardar ela seca. Que mais? Eu acho que era um pouco isso que era da máscara, era isso que eu queria falar. Lembrar também que em relação ao ar tem a questão do ar-condicionado, quanto menos ar-condicionado melhor. Ar-condicionado, se tiver, tem que estar com os filtros bem limpos. Agora talvez não seja o momento de achar alguém para limpar os filtros, então quanto menos ar-condicionado melhor. Quanto mais janelas abertas melhor, quanto mais ventilação natural melhor, quanto mais sol melhor. Então sol na casa, sol na pele, que é importante, que a gente já tinha falado, né? Mas assim, janelas abertas, tá? E aí, assim, eu acho que a gente está numa situação epidemiológica bem legal, porque de alguma forma as coisas estão tendo um ritmo mais lento do que você pensava num primeiro momento. Eu acredito que assim, os brasileiros, né, como indivíduos, né, cada um de nós tomou as atitudes rápidas de ficar em quarentena, apesar das recomendações ou não do governo e dos outros, as pessoas foram se colocando dentro de casa. Isso retardou já um pouco, já é notório que a evolução não está tão forte como no primeiro momento, né? Quando começou o primeiro caso em 26 de fevereiro, para os primeiros passos a evolução estava mais rápida. E aí eu acho que esse é um tempo que a gente tem para ganhar como profissionais da saúde também, de treinamento. Então eu tenho percebido como a cada semana que eu vou atender, eu estou muito mais consciente, muito mais clara, eu percebo as coisas que eu fazia errada na semana passada, e ainda bem que eu não tinha ainda um volume, uma carga viral, um número de pacientes, né? Então, que bom, porque isso está dando um tempo para a gente treinar esse uso das EPIs, tá? Então, eu acho que é bem importante isso. Não sei se esclareceu, mas é isso.